Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Soldados altamente bem-sucedidos avançando na fronteira de Rafah finalmente encontraram o que procuravam. Mais de 25 túneis de contrabando que chegam até o Egito. Alguns desses túneis são tão longos que chegam a meio caminho pela península do Sinai. Relatos indicam que há um total de 200 túneis na região. Agora, os soldados estão posicionados no centro da cidade. Além disso, importantes líderes do Hezbollah foram vistos viajando de carro e um avião israelense o seguiu e atacou. Agora, vamos revisar rapidamente as últimas notícias com imagens reais. Soldados israelenses têm operado na cidade de Rafah por cerca de 5 semanas, avançando diariamente e capturando novos edifícios e estruturas. Inicialmente, eles tomaram o portão da fronteira e os edifícios ao redor. Depois, na semana passada, o foco principal foi a área de Tel Sultan e os túneis na região. Engenheiros de guerra na fronteira estão constantemente patrulhando a área usando materiais especiais para realizar buscas. Esses materiais incluem sonares subterrâneos para detectar túneis. Comandos encontram pontos de entrada na cidade e engenheiros usam esses dispositivos para mapear a região. As informações coletadas são combinadas com inteligência artificial para criar um mapa abrangente. A inteligência identificou possíveis locais e direcionou os soldados para esses pontos. Graças a essas novas técnicas, os soldados israelenses conseguiram grandes sucessos em apenas 5 semanas, o que antes levava meses no norte de Gaza. Relatos indicam que mais de 200 túneis foram encontrados no total. A maioria desses túneis se conecta dentro da cidade, facilitando o movimento, escondendo e armazenando armas para militantes. Alguns túneis não têm conexões e são usados apenas como depósito. Soldados israelenses avançando no bairro Campo Brasil encontraram muitas dessas estruturas, já que o bairro fica perto da fronteira. Os militantes conseguiram esconder algumas armas contrabandeadas em túneis que cavaram aqui. Eles fizeram buracos com dezenas de metros de profundidade e enterraram explosivos nesses pontos. Dessa forma, conseguiram esconder suas armas e explosivos dos aviões israelenses. Agora, com os comandos entrando na área, as estruturas de túneis e depósitos foram expostas. Além disso, os túneis de contrabando que se estendem até o Egito eram as estruturas mais importantes para Israel nas últimas 5 semanas. O objetivo principal era conduzir investigações na região do túnel. Como resultado, encontraram 20 túneis que se estendem até o Egito. Alguns desses túneis são muito longos e chegam até a península do Sinai, além da fronteira egípcia. Há uma cidade chamada SK, e os túneis que chegam até lá permitiram que a organização Hamas contrabandeasse armas sem ser detectada por anos. Nem mesmo o governo egípcio conseguiu encontrar esses túneis porque não achavam que estruturas tão longas eram possíveis. Agora, novas informações foram descobertas enquanto comandos e drones avançavam nos túneis. Foi revelado que as estruturas se estendem por quilômetros. Engenheiros de guerra estão se preparando para explodir partes desses túneis dentro de Gaza, com o objetivo de impedir definitivamente que o Hamas os use. A organização já está isolada e à beira do colapso, com poucas armas e explosivos restantes. Cortar completamente a logística da organização pode acabar com a guerra. Além disso, os soldados israelenses mapearam um total de 200 túneis que se estendem dentro e fora da cidade. Enquanto alguns estão sendo destruídos, eles agora estão decidindo o que fazer com os restantes. Veremos em breve a solução que encontraram. Em terceiro lugar, mencionou-se que as operações israelenses continuam na região de Rafah. Recentemente, soldados enfrentaram dificuldades, especialmente no bairro Brasil, que era uma das sedes do Hamas. Cada 3 edifícios abrigavam militantes, forçando os soldados israelenses a se envolverem constantemente em confrontos para avançar. O Hamas tem um total de 4 brigadas na cidade de Rafah, com 2 delas localizadas no bairro Brasil. Como resultado dos confrontos, uma brigada militante nessa área foi eliminada. Rebeldes encontrados nos túneis e ao redor dos edifícios foram cercados. Relatos indicam que um total de 550 membros armados foram neutralizados. Isso significa que 2 das 4 brigadas do Hamas em Rafah foram eliminadas pelos soldados israelenses.
Os membros restantes da organização estão agora em edifícios no centro da cidade e no bairro Tel Sultan. Os dois grupos restantes estão nesses bairros. Comandos conseguiram entrar no centro de Rafah com tanques e estão agora conduzindo buscas nos edifícios ao redor, protegidos pelos tanques. A operação nessa área será concluída em breve. A situação no bairro Tel Sultan é complicada devido à estrutura especial da área. Os soldados estão tendo dificuldade em avançar, à medida que avançam em direção ao centro, encontram mais dificuldades e atiradores. Vários tanques foram desativados antes de chegarem ao centro da cidade. Aviões de guerra e drones começaram a fornecer apoio aéreo constante. Disse que os soldados conseguiram assumir o controle de 2 fileiras de edifícios e estão avançando lentamente em direção ao centro. No entanto, a operação deve levar algum tempo. Vamos acompanhar de perto o progresso para ver quando alcançarão sucesso. Em quarto lugar, passamos agora para a fronteira com o Líbano. Há uma semana, houve grandes escaramuças entre Israel e o Hezbollah. Drones de nova geração enviados do Irã para a região estão tornando a situação ainda mais difícil. Mais de 20 drones foram lançados no território israelense em 72 horas. Quase todos eram drones kamikazes, que voam muito baixo e usam o terreno, dificultando a detecção pela defesa aérea. Esses drones são pequenos, então membros do Hezbollah se aproximam da fronteira em veículos e lançam os drones de dentro da floresta. Depois, os militantes recuam rapidamente, dificultando a perseguição. Atualmente, a inteligência israelense está focada em encontrar as fontes desses ataques e os depósitos de drones. Eles estão procurando as pessoas que controlam essas armas e os depósitos. Foi relatado que alguns responsáveis foram localizados. 2 deles foram detectados na cidade de Tire e em aldeias centrais. Esta manhã, soube-se que esses indivíduos estavam viajando de carro e coordenando os últimos ataques com drones. Soldados israelenses na área começaram a rastreá-los, tentando encontrar o depósito de militantes. Os responsáveis não foram ao depósito e permaneceram em movimento. A inteligência ordenou um ataque para impedi-los de fugir. Drones foram direcionados e neutralizaram 2 veículos em 2 cidades diferentes. Dessa forma, 2 membros do Hezbollah foram eliminados. Agora, espera-se que os ataques recentes na fronteira diminuam um pouco. A inteligência continua realizando buscas continuamente. Recentemente, a Marinha de Israel recebeu seu segundo novo navio de desembarque, o INS Kut, que atracou na base naval de Haya. Este navio foi construído nos Estados Unidos e é o segundo da Marinha, após a entrega do INS Nahshon no ano anterior. O INS Kut viajou uma longa distância do estaleiro Pascagoula, no Mississippi, até Israel. A Marinha israelense usa principalmente esses navios para transportar soldados e equipamentos pelo mar e desembarcá-los na costa durante ataques anfíbios. Essa prática está em uso desde a fundação da Marinha em 1948, substituindo os navios antigos desativados em 1993. Cerca de 5 anos atrás, a Marinha de Israel começou a adquirir novos navios de desembarque. Expresso meu agradecimento por acompanhar o canal Militar Estratégico. Até a próxima!